Olá, este é um vídeo da série de vídeos sobre o Laboratório Remoto Vizir. Neste vídeo faremos o estudo do circuito série de resistores. O circuito será formado por três resistores, R1, R2 e R3, conectados em série e o conjunto em uma fonte de alimentação de 5 volts. O resistor R1 terá uma resistência de 1 kΩ, o resistor R2 terá resistência de 1,2 kΩ e o resistor R3, 6,8 kΩ. A resistência total ou equivalente do conjunto será a soma de R1 mais R2 mais R3, resultando em uma resistência de 9 kΩ. A corrente total do circuito será obtida dividindo-se a tensão da fonte pela resistência total, resultando em 0,56 mA. Esta é a corrente que circula da fonte para os resistores. Este circuito é formado por uma malha apenas, portanto, a corrente é a mesma em todos os elementos, e a partir então da aplicação da lei de Ohm em cada resistor, podemos calcular a sua tensão. Assim, temos que no resistor R1, a queda de tensão VR1 será R1 vezes a corrente IT, ou seja, 1K vezes 0,56 mili, obtendo-se 0,56 volts. No resistor R2, teremos R2 vezes a corrente do circuito, que são, então, 1,2K vezes 0,56 mili, resultando em 0,67 volts. E, por sua vez, no resistor R3, teremos a sua resistência R3 multiplicando a corrente do circuito I total. Assim, 6,8K vezes 0,56 mili resultarão em 3,81 volts. A lei de Kirchhoff das tensões define que a soma das tensões em um caminho fechado deverá ser zero. Portanto, a tensão da fonte deverá ser igual à soma das tensões sobre os resistores que compõem o circuito série. Teremos então que 5 volts devem ser iguais a VR1 mais VR2 mais VR3. Portanto, 0,56 mais 0,67 mais 3,81. Assim, 5 volts são aproximadamente iguais a 5,04 volts, sendo que esta diferença se dá em virtude dos arredondamentos que foram feitos nos cálculos anteriores. Vamos agora fazer a implementação no Vizir do circuito formado por três resistores, compondo uma conexão em série destes componentes. Então, vamos na biblioteca do Vizir buscar o resistor de 1 kΩ, o resistor de 1,2 kΩ e o resistor de 6,8 kΩ. Faremos a conexão em série dos três resistores e inicialmente vamos medir a resistência total do conjunto. Então, conectamos o multímetro ao conjunto usando os conectores adequados e agora vamos fazer o ajuste da escala corretamente. A resistência total que esperamos encontrar da soma de 1K com 1,2K com 6,8K é da ordem de 9 kΩ, então deixamos na escala de 20 kΩ. Realizamos a medição e encontramos 8,87 kΩ, sendo que o valor calculado foi de 9 kΩ. Agora, conectamos o circuito até a fonte, que será ajustada em 5 volts. Então, nós estamos conectando a fonte na associação dos resistores. Vamos ajustar a escala do multímetro para 20 volts e a fonte para 5 volts. Vamos verificar se está operando corretamente. A medição deu 5 volts, então está funcionando adequadamente. Agora vamos medir
a corrente total do circuito, conectando então a fonte ao multímetro e a saída do multímetro do conector de corrente ao ponto em que a fonte estava conectada. Ajustamos agora o multímetro para a escala de 20 mA, sendo que a corrente que buscamos encontrar é da ordem de 0,56 mA. Fazemos a medição e encontramos justamente 0,56 mA, que foi a corrente calculada para este circuito. Agora vamos verificar se as tensões sobre os resistores coincidem com os valores calculados, pois estamos comprovando aqui a lei de Kirchhoff das tensões. Então desfazemos a conexão do multímetro, conectamos a fonte de volta ao circuito e agora vamos medir a tensão inicialmente sobre o resistor R1 apenas. Então nós conectamos o multímetro sobre o resistor R1 e vamos ajustar para a escala de 2 volts, pois estamos medindo uma tensão da ordem de 0,56 volts. Realizamos a medição e encontramos 556 milivolts, sendo que o valor calculado foi de 560 milivolts, ou 0,56 volts. Agora vamos fazer a medição no resistor R2, buscando encontrar algo da ordem de 0,67 volts. Então alteramos a conexão aqui do multímetro para o resistor R2 e realizamos a medição, encontrando 0,66 volts, lembrando que o valor calculado foi 0,67. Por fim, vamos medir a tensão no resistor R3 e devemos encontrar algo da ordem de 3,8 volts. Medindo então a tensão no último resistor, que é o resistor R3, vamos aumentar a escala para 20, que será a escala adequada agora, e encontramos 3,78 volts, que é então um valor próximo do 3,81, que foi o valor calculado. Então, com este experimento no Vizir, realizamos um circuito série com 3 resistores, comprovando que a soma das resistências, ou seja, a resistência total, é a soma dos 3 resistores e que a tensão se divide proporcionalmente sobre eles. Agradecemos por terem nos acompanhado até aqui e aguardamos vocês no nosso próximo vídeo.